iniciar o voto da relatora ao PL 307 de 2000 da LDO para 2021. Quero registrar a presença dos nobres deputados. Deputado Tenente Nascimento. Só para confirmar que dando presença, por gentileza, deputado. Tenente Nascimento, presente. Deputado Paulo Fiorilo. Presente, senhor presidente. Deputado Roberto Engler. Deputada doutora Damares. Presente, presidente. Deputado Estevão Galvão. Ligar o microfone, deputado. Presente. Deputado Ricardo Melão. Presente, presidente. Deputado Márcio da Farmácia. Presente, presidente. Deputado Delegado Olim. Deputado Delegado Olim. Acho que travou, está travado. Deputado Alex da Madureira. Presente, senhor presidente. Deputado Delegado Olim. Só para dar presença. Deputado Delegado Olim. Estou vendo ele no vídeo. Ligar o microfone, deputado Delegado Olim. Deputado Delegado Olim, faz um gesto com positivo. Pronto. Pois não, presidente. Obrigado, deputado. E este presidente, o Ayrton Moura, acordo suficiente para dar andamento nos trabalhos. Então, Pela ordem, senhor presidente. Como nós, antes de passar pela ordem ao deputado Paulo Fiorilo, então nós vamos agora apresentar, a deputada doutora Damares apresentou o voto dela, que ela é como relatora do projeto de lei 307 de 2000 para a LDO para 2021, para que ela possa, então, dar ciência do seu voto a todos os deputados. Deputado Paulo Fiorilo está pedindo a palavra. Por gentileza, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu queria só saber qual vai ser o procedimento para discussão e apresentação dos votos ou do voto em separado, se houver, para que a gente não tenha nenhuma outra surpresa até a votação do relatório e depois apreciação em plenário. Então, primeira pergunta o senhor está propondo qual o procedimento hoje? E segundo, como é que vão funcionar, qual é o prazo para os votos em separado? Primeiramente, a deputada doutora Damares, por o voto dela estar dando ciência nesse momento, ela se torna obrigada a ler o voto, para que todos os deputados tenham ciência do voto dela. Senão teria que ter sido publicado 24 horas antes de nós abrirmos os trabalhos. Então, ela pode também, nesse momento, ler o seu voto. Pela ordem, senhor presidente. Deixa eu só concluir, deputado Estevão. Então, a deputada Damares, ela pode ler o seu voto. Uma vez ela lendo, ela está dando ciência do seu voto. A partir dali, qualquer deputado, então, pode apresentar o seu voto em separado ou tentarmos entrar em acordo, caso os deputados queiram assim fazer. Perfeito? Deputado Estevão Galvão. Senhor presidente, a minha sugestão, ela bate com as orientações do deputado Paulo Fiorilo. O meu entendimento é que Vossa Excelência deve, então, receber o relatório da relatora deputada Damares. Vossa Excelência encaminha o relatório a todos os membros e hoje poderia encerrar os trabalhos, porque não adianta a Damares ler o relatório hoje, agora, se nós todos não temos conhecimento, não lemos ainda, e somente a leitura é impossível nós discutirmos. Então, seria conveniente Vossa Excelência receber o relatório, encaminhar aos deputados e a leitura ficaria para a próxima reunião, no dia e hora determinada por Vossa Excelência. Deputado Estevão, a deputada Damares apresentou, há alguns minutos atrás, fica nesse momento na condição do presidente
decidir como que fará os procedimentos de forma regimental. Estamos fazendo de uma forma regimental, que podemos apresentar, dando ciência do voto. A deputada, ela pode fazer leitura, como os deputados também então terão tempo para apresentarem aí, diante da leitura, o seu voto em separado também. Não vamos fazer nada que fuja do regimento. Agora, este presidente, na nossa decisão, é claro, tomamos a decisão para que a deputada ela possa fazer a leitura e assim a gente vem então ver como que vamos fazer a partir dali. Aí eu acredito que teremos tempo aí para a gente, ela tem 19 páginas para ler, teremos tempo para poder depois entrar nessa discussão, deputado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Senhor presidente, eu não vou limitar o número de ordens, deputados, mas eu peço para que a gente... Não, mas possivelmente eu quero tentar vamos sair convencê-lo pela ordem. ou sensibilizá-lo. O senhor ouviu na sessão anterior um apelo feito pelo deputado Estevão Galvão, possivelmente o deputado mais experiente desta comissão, desta Assembleia, desta legislatura. Do deputado Ricardo Melão, possivelmente o mais novo deputado desta comissão e do Partido Novo. Do deputado Alex da Madureira, deputado que tem uma larga experiência parlamentar e no Executivo. Do deputado Tenente Nascimento, que acumulou ao longo dos anos esse debate. E desse deputado que é um iniciante aqui. 5 deputados, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8, 5 de 8, fizeram um apelo ao senhor, um apelo razoável, de sensibilizá-lo para que a gente pudesse ganhar pelo menos hoje. Como o voto da relatora só tem 18 ou 19 páginas, ela faz uma leitura amanhã, na extraordinária que o senhor chamou, já deu porque a gente já vai ter o conhecimento, e aí a gente aqui, quem quiser, já tem os votos preparados para apresentar, porque a assessoria, no mínimo, precisa ler para poder dialogar com o voto da relatora. Então, eu gostaria muito de pedir para o senhor, quem sabe com a intervenção do líder do governo, que é sempre um deputado ponderado, equilibrado, que ele pudesse ajudar a gente aqui a, pelo menos, ganhar essa parte da tarde para ter o conhecimento do voto. Só estou pedindo isso. O senhor tem as prerrogativas presidenciais, mas aqui o senhor percebeu a quantidade de deputados que estão fazendo um apelo ao senhor. Só isso, senhor presidente. Perfeito. Mais algum deputado gostaria de falar? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ricardo Melão. Olha, eu acho extremamente razoável e acho válido nós considerarmos aqui a proposta do deputado Estevão Galvão, como o deputado Paulo Fiorilo do PT bem mencionou, é o mais experiente da casa e, com a sua experiência, ele sabe a razoabilidade de um deputado poder analisar um voto como esse, por mais que ela faça a leitura, deputado Wellington Moura, eu estou com o voto aberto, inclusive, aqui na minha frente, tem coisas humanamente possíveis de se analisar. Então, quando ela fala, por exemplo, pois somos contra as emendas 236, 237, 238, 247, 248, 255, 256, 257. Como é que humanamente eu consigo, em pouco tempo, saber o que diz cada emenda para saber o que eu vou considerar ou não no meu voto separado, se a decisão dela, no nosso ponto de vista, na visão que nós temos, foi a mais acertada? Enfim, é humanamente impossível isso. É uma questão prática aqui. Não tem como fazer essa análise. Então, entendo a urgência, como você bem elencou. É um projeto extremamente importante para ser discutido e ser analisado com celeridade, mas tem certas coisas que são humanamente impossíveis, até porque existe uma responsabilidade muito grande de todos os deputados aqui ao dar o seu voto num projeto tão importante quanto a LDO, e essa responsabilidade nos foi delegada a partir do momento que nós fizemos parte dessa comissão. Então, só para fazer mais um apelo, deputado Wellington Moura, eu sei que você é uma pessoa de bom senso, conduz muito bem os trabalhos, mais um apelo aí para a gente considerar a proposta do deputado Estevão Galvão, com a experiência que ele tem de viver como parlamentar. Deputados. Pela ordem, presidente. Eu gostaria, antes de passar a palavra ao deputado Márcio da Farmácia, deixar claro que nós não estamos votando e nós não estamos colocando em discussão, nesse momento, a LDO. Nós estamos apenas fazendo com que a deputada doutora Damares leia o seu voto separado. Teremos tempo amanhã, que já foi convocada, teremos tempo na sexta-feira, teremos tempo para que Vossas Excelências possam apresentar o voto separado
e tenham feito ciência desse voto, não apenas pela leitura da deputada, mas também de forma a tempo de se pensar, e caso alguém queira fazer um voto separado, ainda há essa possibilidade. É isso que eu quero deixar claro. Não estou impedindo, de forma nenhuma, nenhum deputado aqui de apresentar seu voto separado. Agora, se a deputada apresentou, e nós temos que agir agora com celeridade no trabalho, pela rapidez e o devido tempo que tem que se passar aqui na comissão, o que eu estou tentando é adiantar isso e fazer com que a deputada faça a leitura do seu voto. Uma vez ela fazendo a leitura do seu voto, então a gente daria continuidade amanhã nos trabalhos. Perfeitamente, não há problema nenhum para esse deputado. Deputado Márcio da Farmácia. Deputado Márcio da Farmácia. Pela ordem, presidente. Pois não, presidente, eu ouvindo os meus colegas de trabalho aí, e gostaria também de solicitar o mesmo pedido do Estevão Galvão ao senhor presidente hoje. Só isso, presidente. Perfeito. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo. Assim, eu vou insistir, o senhor percebeu aqui a quantidade de deputados que se manifestaram pedindo para o senhor esse bom senso. E eu vou insistir porque o voto da deputada é curto, não significa perder tempo na reunião da manhã. E a gente tendo essa possibilidade, nós vamos observar quais foram as emendas rejeitadas, o que foi alterado, o que facilita na apresentação dos votos. O que eu queria propor ao senhor? Amanhã nos dedicamos só a isso. A leitura do voto da deputada, a leitura dos votos em separados e a discussão e votação. Agora, eu acho que o senhor ajudaria se pudesse ouvir o que estão dizendo que a maioria dos deputados. Acho até que o deputado Carlão, que está na reunião, podia também se manifestar no sentido de ajudar nesse procedimento. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão Pignatari. Eu não estou entendendo qual é a dificuldade de deixar a deputada ler o voto dela. Eu não consegui entender até agora isso. Não vai mudar nada. Ela lendo o voto, depois os outros podem apresentar os votos. Se não quiserem ler, quiser ver, dá como lido o relatório dela e pronto. Eu não estou entendendo qual é a dificuldade de amanhã, se o Melão ou o Paulo Fiorilo, deputado Paulo Fiorilo, ter um voto separado, não tem problema, vamos deixar já lido. O senhor me concede uma parte, deputado Carlão? Lógico. Não, só para dialogar com o senhor, que eu acho que isso ajudaria. A deputada Damares acabou de entregar o voto. O senhor sabe que o voto de LDO, ele trata dos artigos e das propostas apresentadas, o que nós não temos aqui nenhuma condição de analisar. O que nós estamos só ponderando? O que vai ganhar de tempo agora, pode ganhar amanhã, se a gente construir a leitura amanhã, já com a apresentação dos votos, que pode nem ter ou que pode ter. Mas, assim, isso nos daria condições de avaliar. Pode ser que o relatório da deputada Damares, ela resolva o problema de todo mundo e ninguém vai apresentar voto separado. Se precisar, já tem o voto amanhã. O que nós estamos propondo é só transferir os 5 minutos de hoje para amanhã. É só isso, para a gente poder ter conhecimento. Deputado Paulo, qual é a diferença de você ler o voto hoje ou ler o voto amanhã? Quando ela fizer a leitura do voto amanhã, eu já tenho condições de debater o voto dela, porque eu sei o que ela mexeu, e de apresentar, se for o caso, um voto separado. Se ela fizer a leitura aqui, primeiro, ela só vai fazer a leitura, porque nós não vamos discutir, nós não vamos nem propor que entre em discussão, porque daí não dá. Né? Então, assim, o que a gente vai ganhar? 5 minutos da leitura das 19 páginas. É isso que vocês estão propondo, ganhar 5 minutos hoje para perder amanhã. Não vai perder, Paulo. Não tem como perder, não tem como ganhar nesse momento. Amanhã, olha só. A leitura, ela vai fazer a leitura de 19 páginas, deputado. E fazendo a leitura das 19 páginas, Vossa Excelência, todos os deputados Ricardo Melão, todos os deputados terão tempo necessário para fazer seu voto separado. Nós não vamos encerrar hoje. Acho que isso tem que ser deixado claro. Eu acho que o líder do governo vai concordar com isso, acho que todos os deputados vão concordar com isso. Agora, nós temos que dar um andamento, principalmente pelo prazo. Agora, deixarmos para amanhã. Eu sei, a oposição pode se fazer isso. Você que é oposição, a função de obstruir pode ser feita. Agora, o que a gente tem que fazer é a celeridade
para que possa ser votado. Deputado Wellington, uma questão só. Ó, o deputado Melão não me parece ser de oposição. O deputado Nascimento não me parece ser de oposição. O deputado Estevão Galvão não me parece ser de oposição. E o deputado Alex Madureira também não me parece ser de oposição. Então, vamos tirar esse debate de oposição e situação, porque ele é errado. Eu vou dar um dado, um exemplo. A deputada Damares, ela alterou o texto da lei e propôs a seguinte redação. Na hora da discussão, aí fica na hora da discussão. Não, eu estou dando um exemplo para o senhor para tirar. Eu estou querendo tirar, deputado. Esse tempo, nós já estaríamos lendo, a deputada já teria... Não, eu não quero ler o parecer, porque eu não tenho parecer. Eu quero dizer para o senhor que eu quero tirar da discussão maniqueísta de oposição e situação. O que está escrito no relatório interfere na vida de todos os deputados. Então, o que eu estou propondo de razoável? A gente pega os 5 minutos da leitura de hoje, transfere para amanhã e todo mundo tem condições de analisar. Eu, por exemplo, tenho uma dúvida no artigo apresentado pela deputada. Agora, como é que eu vou poder discutir, ou os outros deputados que não leram? É só isso, deputado Carlão. É a possibilidade da gente iniciar a discussão com qualidade, com profundidade. Paulo, pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Carlão, peguei na tarefa. O que eu quero ponderar aos deputados é só uma. Qual a diferença da ler o voto hoje ou amanhã? Isso, para mim, está sendo uma discussão inócua. Ela lê o voto, encerra a leitura do voto, o deputado Wellington encerra, deixa para amanhã e cada um apresenta os seus votos. Qual é o problema? Você tem 24 horas para analisar. Qual é a mudança de ler isso hoje ou ler amanhã? É isso que eu não estou entendendo, deputado Melão, deputado Nascimento, deputado Estevão Galvão e deputado Alex Mandueira. Qual é a diferença? Nenhuma. Nós estamos pedindo apenas que se faça a leitura do voto dela, já dê por lido o voto. Se vocês acharem que não precisa fazer, que vão analisar, então dá por lido o relatório dela e ponto. Isso não é questão de oposição, de situação, é questão de racionalidade. Já está todo mundo aqui hoje. Já passamos uma etapa, que é a leitura do voto. Todos os deputados têm o direito e devem fazer as correções que acham necessárias. Mas eu não vejo o porquê de se fazer isso amanhã e não agora. Eu pediria aos senhores deputados, eu acho que tem que haver o consenso, não só dos deputados, mas desse presidente. Esse presidente toma a decisão de que a deputada doutora Damares deve fazer a leitura do seu voto hoje. A leitura do seu voto hoje. E assim, não vamos dar por encerrado hoje, eu acho que é importante frisar isso, deputado Carlão Pignatari, deputado Paulo Fiorito, deputado Ricardo Melão. Depois nós vamos, então, amanhã, dar continuidade e Vossas Excelências terão tempo para apresentar o voto separado. Então, peço à deputada doutora Damares, por gentileza, são 19 páginas, eu acho que ela apresentou um voto muito resumido e que acata emendas e rejeita emendas muito tranquilo de ser falado nesse momento. Senhor presidente, uma última questão de ordem, antes da leitura. Eu prometo que é a última. Eu entendi que tem uma decisão de iniciar a leitura para poder iniciar a discussão. É legítimo, eu podia usar o argumento da situação da oposição, que eu não vou usar. Até porque nós estamos discutindo uma LDO que tem a ver com a pós-pandemia. O que tem uma responsabilidade dessa Assembleia tamanha, por todas as discussões que nós fizemos com os secretários que estiveram na prestação de contas ao longo desses últimos dias. Eu queria sugerir ao senhor o seguinte, nós vamos ouvir a relatora, o senhor vai, assim, eu nem vou propor aqui que a gente delibere, porque o senhor está tomando uma decisão monocrática, o que talvez pudéssemos até avaliar, eu não vou fazer isso. Agora, eu acho que a gente precisa combinar o jogo, porque nós estamos num ambiente virtual, é sempre uma discussão muito mais difícil, né, porque eu queria conversar com o Melão, eu queria conversar com o Alex, a gente queria ter acesso com antecedência e é difícil. Então, eu queria sugerir ao senhor que a gente defina procedimentos para não sermos surpreendidos com mudanças como essa, porque a gente acabou de receber o voto. O senhor podia dizer, recebemos o voto, amanhã nós iniciaremos um processo de discussão. Todo mundo teria tempo para fazer, não a leitura, o que nós vamos fazer é a leitura. A leitura é um passo do processo de debate, de votação da LDO. Todo mundo sabe disso. Ler significa avançar um passo. Se não lesse hoje, publicaria, amanhã poderia ler, ou poderia combinar. Mas não tem problema. Então, eu queria combinar com o senhor presidente. Ela lê e termina a reunião. Suspende, volta amanhã, não se inicia a discussão. Está correto?
Nós não vamos dar início à discussão hoje, deputado Paulo Fiorino. Deixar claro a Vossa Excelência e a todos os deputados. Perfeito? Deputada doutora Damares, por gentileza. Pela ordem, presidente, para fazer a leitura do parecer de 2020 da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento sobre o projeto de lei número 307 de 2020. Por meio da mensagem número 12 de 2020, o senhor governador encaminhou de forma tempestiva, observado o disposto no parágrafo 9º do artigo 174 da Constituição do Estado, para apreciação desta Assembleia Legislativa, o projeto de lei em epígrafe que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2021. Cumpre observar que, pela natureza urgente e inadiável da propositura, sua tramitação e apreciação se dão de forma virtual, conforme especificado no ato número 4, de 24 de março de 2020, alterado pelo ato número 5, de 22... Alô? De 22 de abril... Carlão, seu microfone está aberto. Alterado pelo ato número 5, de 22 de abril de 2020, bem como nos atos do presidente número 31, de 30 de março de 2020, e número 36, de 6 de maio de 2020. A propositura figurou em pauta por 15 dias úteis, tendo recebido 1.179 emendas. Posteriormente, o projeto foi distribuído à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para análise e emissão de parecer sobre todos os aspectos nos termos regimentais. É o que passamos a fazer na qualidade de relatora designada pelo senhor presidente desta comissão. Do projeto. Nos termos do artigo 174, parágrafo 2º da Constituição do Estado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve compreender as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, de modo a orientar a elaboração da lei orçamentária anual e deve dispor sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Em obediência ao disposto nos parágrafos 2º e 9º do artigo 174 da Carta Paulista, bem como na Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, estão compreendidas na presente propositura. Inciso 1º, as disposições preliminares. 2º, as metas e prioridades da administração pública estadual. 3º, as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos orçamentos do Estado. 4º, a organização e a estrutura dos orçamentos. 5º, as disposições sobre alterações na legislação tributária do Estado. 6º, a política de aplicação da Agência Financeira Oficial de Fomento. 7º, as disposições sobre a administração da dívida e a captação de recursos. 8º, as disposições gerais sobre transferências. 9º, as disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais. E 10º, as disposições finais. Além disso, integram o presente projeto o anexo 1 de metas fiscais, o anexo 2 de riscos fiscais e o anexo 3 de metas e prioridades. A matéria tratada na propositura é de natureza legislativa, sendo de iniciativa exclusiva do senhor governador do Estado, nos termos do artigo 174, caput, inciso 2º da Constituição do Estado. Ademais, observa-se que sua estrutura cumpre os preceitos do parágrafo 2º do supramencionado artigo 174, bem como da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Ressaltamos que o projeto de lei prevê no artigo 2º que as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2020 estão estabelecidas na Lei número 17.262, de 9 de abril de 2020, que institui o Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio 2020 a 2023, estando de acordo com as seguintes diretrizes do governo. 1. A descentralização, visando ao fortalecimento dos municípios, a redução das desigualdades regionais e a difusão
territorial das principais políticas públicas. 2, a participação social, visando inserir o cidadão na avaliação das políticas públicas e a ampliação das parcerias com a sociedade civil e com o setor privado. 3, a transparência, visando ao aperfeiçoamento da gestão dos recursos públicos e o incremento da eficácia dos gastos públicos. 5, a inovação, visando a adoção de modernas tecnologias para a melhoria da eficiência e da eficácia dos serviços públicos em todos os campos da atuação do governo estadual. Em sua mensagem governamental, o chefe do Poder Executivo destaca que as diretrizes constantes desta propositura são diretamente influenciadas pelos severos efeitos sanitários, sociais e econômicos da crise de escala internacional provocada pela pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Efeito disso se mostra no anexo 1 das metas fiscais, em que foi reprogramada a estimativa de receita fiscal no exercício, do presente exercício, de 225 bilhões e 490 milhões para 205 bilhões e 179 milhões, e o mesmo se deu para os exercícios subsequentes de 2021 e 2022. Destacamos ainda que a preparação legislativa dessa proposta foi antecedida da realização de audiência pública por meio eletrônico, o que permitiu recolher sugestões que contribuem positivamente para qualificar o desenvolvimento econômico e social de São Paulo. Dessa forma, entendemos que a propositura está em condições de ser acolhida, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Das emendas, conforme relatamos, no curso do processo legislativo foram apresentadas 1.179 emendas ao presente projeto que passamos a analisar. Emendas de artigo. O projeto recebeu 450 emendas com propostas de alterações dos artigos, novos artigos. As emendas número 379, 412, 414, 416, 417, 418, 996, 997, 998, 999, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, pretendem criar novos artigos no projeto com o objetivo de inserir mecanismos de transparência e obrigatoriedade de execução das emendas parlamentares impositivas, além de dispor sobre a destinação de recursos para entidades que especificam. Verifica-se que a obrigatoriedade de execução das emendas impositivas já é garantida pelo parágrafo 8º do artigo 175 da Carta Paulista. Além disso, já existem diversos mecanismos de fiscalização e controle do Poder Executivo, em especial os previstos nos incisos 14 e 16 do artigo 20, também da Constituição do Estado. Consideramos, pois, inviável a indicação, nesta oportunidade, de destinação de recursos para determinadas entidades, eis que cada parlamentar poderá fazê-lo quando da indicação de suas emendas impositivas. Assim, somos contrários às emendas número 379, 412, 414, 416, 417, 418, 996, 997, 998, 999, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087 e 1088. As emendas número 236, 237, 238, 247, 248, 255, 256, 257, 374, 375, 376, 377, 378, 413, 479, 494, 495, 496, 503, 585, 676, 704, 705, 861, 862, 938, 947 e 1003 pretendem modificar as diretrizes do governo previstas no artigo 2º do projeto. Todavia, verifica-se que essas diretrizes estão previstas na Lei 17.262 de 2020, que é o Plano Plurianual. Assim, consideramos que as emendas supramencionadas são incompatíveis com o referido plano nos termos do parágrafo 2º do artigo 175 da Carta Paulista. Somos, pois, contrários às emendas 236, 237, 238, 247, 248, 255, 256, 257, 374, 375, 376, 377, 378, 413, 479, 494, 495, 496, 503, 585, 676, 704, 705, 861, 862, 938, 947 e 1003.
Na sequência, as emendas número 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774 e 775 pretendem modificar o artigo 4º da propositura, dispondo, resumidamente, sobre a destinação de recursos para as finalidades que especificam. Consideramos que as emendas supramencionadas interferem de forma indevida na elaboração proposta orçamentária setorial dos órgãos e entidades que integram os poderes do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública, visto que caberá a cada órgão prever na sua proposta os recursos necessários para o custeio dos programas e ações de sua responsabilidade, sendo inviável que este Parlamento elenque tais medidas no referido artigo 4º. Assim, somos contrários às emendas número 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 773, 774 e 775. As emendas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 239, 241, 242, 258, 422, 423, 430, 439, 453, 463, 464, 470, 485, 497, 502, 504, 508, 532, 534, 535, 539, 686, 687, 688, 689, 690, 708, 709, 710, 758, 762, 763, 822, 940, 953, 1007, 1008, 1009, 1010, 1042 e 1172 modificam o artigo 5º do projeto, pretendendo, resumidamente, aumentar os recursos a serem destinados às universidades estaduais. Consideramos inviável realizar tal acréscimo em meio à crise sanitária e econômica provocada pela pandemia da Covid-19, que continuará impactando severamente as finanças do Estado. Entretanto, vislumbramos espaço para aprimoramento do referido artigo 5º para dar mais transparência no tocante à divulgação dos relatórios previstos no parágrafo 4º do mencionado artigo. Assim, pedimos vênia para aproveitar as emendas que foram apresentadas ao artigo 5º para redigir o referido aprimoramento na forma de subemenda. Subemenda número 1 às emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 239, 241, 242, 258, 422, 423, 430, 439, 453, 463, 464, 470, 485, 497, 502, 504, 508, 532, 534, 535, 539, 686, 687, 688, 689, 690, 708, 709, 710, 758, 762, 763, 822, 940, 953, 1007, 1008, 1009, 1010, 1042 e 1172. Modifique-se o parágrafo 4º do artigo 5º do projeto de lei número 307 de 2020 na seguinte conformidade. Artigo 5º, parágrafo 4º. As universidades estaduais publicarão no Diário Oficial trimestralmente e disponibilizarão em seus portais de internet relatório detalhado contendo os repasses oriundos do Estado e as receitas de outras fontes, os cursos e os números de alunos atendidos, o custo mensal do aluno matriculado e formado por curso, quantidade média de horas-aulas semanais em sala de aula por professor e por curso, bem como as despesas efetuadas para o desempenho de suas atividades, incluindo a execução de pesquisas. Somos, pois, favoráveis às emendas número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 25, 239, 241, 242, 258, 422, 423, 430, 439, 453, 463, 464, 470, 485, 497, 502, 504, 508, 532, 534, 535, 539, 686, 687, 688, 689, 690, 708, 709, 710, 758, 762, 763, 822, 940, 953, 1007, 1008, 1009, 1010, 1042 e 1172, na forma desta subemenda número 1, ora apresentada. As emendas número 557, 931 e 1043 tratam de alterar o artigo 7º do projeto, dispondo sobre a utilização das receitas próprias das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes.
Consideramos desnecessárias as propostas contidas nas emendas número 557 e 1043, porém mostra-se pertinente salientar no referido artigo que as receitas próprias de tais entidades deverão ser utilizadas obrigatoriamente para o financiamento de suas despesas correntes. Para tanto, pedimos vênia para apresentar subemenda, a emenda 931, apenas pelo fato de a referida emenda não ter previsto o parágrafo único do projeto original. Subemenda número 2, a emenda número 931. Desse a seguinte redação ao artigo 7º do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 7º. As receitas próprias das autarquias, fundações e empresas estatais dependentes serão destinadas obrigatoriamente ao financiamento de suas despesas correntes e, havendo disponibilidade, essa poderá ser aplicada em projetos de investimento. Parágrafo único. Para expansão de suas atividades, as entidades referidas no caput deverão buscar fontes alternativas ao Tesouro do Estado para financiamento. Assim, somos favoráveis à emenda número 931, na forma da subemenda número 2, ora apresentada, e contrários às emendas número 557 e 1043. Por sua vez, somente a emenda número 244 modifica o artigo 10 do projeto, pretendendo definir o critério para a redução das desigualdades interregionais. Não recomendamos o acolhimento da proposta, eis que caberá ao Poder Executivo a definição dos critérios aplicáveis a essa política pública, não devendo ficar restrito somente a um critério. Somos, assim, contrários à emenda 224. Na sequência, identificamos que as emendas número 234, 424 e 711 pretendem modificar o artigo 11 na propositura. Porém, consideramos que o conteúdo das propostas não é pertinente a esse dispositivo supramencionado. Assim, somos contrários às emendas número 234, 424 e 711. As emendas números 71, 522, 582, 607, 608, 759 e 932 modificam o artigo 12 do projeto. As emendas número 522 e 582 pretendem estabelecer que a abertura de créditos adicionais deverá ficar limitada à previsão da inflação, o que não se mostra razoável ou justificável. Por sua vez, as emendas número 71, 607, 608, 759 e 932 buscam, em resumo, suprimir o parágrafo único do referido artigo, que dispõe que não onerarão os limites de abertura de créditos adicionais aqueles destinados para as finalidades que especifica. Consideramos que o dispositivo não deve ser alterado, pois permite suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas a transferências constitucionais previstas no artigo 158 da Constituição Federal, inativos e pensionistas, horas de aval, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública, despesas de exercícios anteriores, emendas parlamentares impositivas e despesas à conta de recursos vinculados. Assim, somos contrários às emendas número 71, 522, 582, 607, 608, 759 e 932. Por sua vez, as emendas número 1772, 471, 523, 605, 606 e 933 objetivo alterar o artigo 13 do projeto, resumidamente, para suprimi-lo ou reduzir o percentual passível de remanejamento. Consideramos que o dispositivo deve ser mantido na sua forma original. Eis que será importante para o Poder Executivo ter maior capacidade de ação para suprir necessidades excepcionais, a exemplo da crise sanitária e econômica provocada pela pandemia da Covid-19. Somos, pois, contrários às emendas número 17, 72, 471, 523, 605, 606 e 933. As emendas número 609, 934 e 957 versam sobre o artigo 14 da propositura. As de número 934 e 609 pretendem alterar o limite para reprogramação de recursos e suprimir o referido artigo, respectivamente. Modificações que, ao nosso ver, desviam a essência original do projeto. Por sua vez, a emenda número 957 acrescenta que a reprogramação deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente, medida que consideramos pertinente e válida para o aprimoramento da propositura. Somos, assim, favoráveis à emenda número 957 e contrários às emendas 609 e 934. Verifica-se que as emendas 939 e 995 tratam do artigo 15 do projeto
e que a emenda número 743 versa sobre o artigo 16. Embora valorosas as intenções apresentadas, entendemos que os dispositivos não carecem de aprimoramento. Somos, pois, contrários às emendas números 743, 939 e 995. Na sequência, as emendas número 137, 259, 489, 498, 545, 547, 548, 589, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593 pretendem alterar o artigo 17 do projeto. Resumidamente, para restringir a possibilidade de limitação de empenho e movimentação financeira. Entretanto, tais propostas não podem ser acolhidas, visto que o dispositivo em comento obedece o disposto no artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Somos, pois, contrários às emendas número 137, 239, 489, 498, 545, 547, 548, 589, 587, 588, 589, 590, 591, 592 e 593. Verifica-se que as emendas números 712 e 718 pretendem alterar o artigo 18 da propositura. Entretanto, consideramos que o dispositivo está previsto de forma regular e não merece aprimoramento, estando de acordo com as normas aplicáveis à elaboração orçamentária. Assim, somos contrários às emendas números 712 e 718. Adiante, verificamos que as emendas números 73, 233, 490 e 514 têm por objetivo modificar o artigo 19 do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Embora reconhecida a nobre intenção contida nas propostas, consideramos que não cabem aprimoramentos ao dispositivo que dispõe sobre a obrigatoriedade de registro em tempo real da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no CIAFEM São Paulo. Dessa forma, somos contrários às emendas número 73, 233, 490 e 514. As emendas número 18, 69, 74, 136, 240, 243, 254, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 415, 419, 472, 480, 481, 482, 483, 491, 519, 529, 540, 558, 559, 560, 561, 570, 571, 572, 573, 578, 580, 584, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 603, 713, 714, 941, 994, 1089, 1167 e 1170 pretendem modificar o artigo 22 do projeto em questão. Referidas emendas pretendem, resumidamente, acrescentar novos requisitos que devem constar da mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária de 2021. Embora reconheçamos a nobre intenção das propostas, é de se considerar que muitas delas já estão contempladas no rol do artigo 22 do projeto original. E também que o referido artigo está de acordo com o que dispõe o artigo 174 da Constituição do Estado. Não obstante, verificamos que a emenda número 1089 pode aprimorar a propositura, ao criar novo parágrafo no artigo 22, dispondo que a divulgação do relatório de investimentos previsto no parágrafo 2º do referido artigo deverá ser disponibilizado pelo Estado por meio de dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta, que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Acolheremos a referenda emenda número 1089, juntamente com outras modificações no artigo 22 do projeto original, que apresentaremos ainda neste parecer. Assim, somos contrários às emendas número 18, 69, 74, 136, 240, 243, 254, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 415, 419, 472, 480, 481, 482, 483, 491, 519, 529, 540, 558, 559, 560, 561, 570, 571, 572, 573, 578, 580, 584, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 603, 703, 714, 941, 994, 1167 e 1170. Apenas a emenda número 524 altera o artigo 23 da propositura. Entretanto, consideramos que o dispositivo não demanda aprimoramento, estando já suficientemente detalhado. Somos, pois, contrários à emenda 524. Na sequência, somente
A emenda 513 modifica o artigo 24 do projeto. Porém, não consideramos necessário aumentar o percentual mínimo de reserva de contingência, como pretende a referida emenda. Somos, assim, contrários à emenda 513. Dando seguimento à análise das emendas, observamos que as emendas números 75, 420 e 527 modificam o artigo 25 do PLDO, entretanto, consideramos que o dispositivo não demanda aprimoramento, pois já estabelece que as despesas com publicidade deverão ser padronizadas e especificadas claramente na estrutura programática da Lei Orçamentária Anual. Por isso, somos contrários às emendas números 75, 420 e 527. Somente a emenda 425 modifica o artigo 26 da propositura. Entretanto, entendemos que o dispositivo não demanda aprimoramento, estando suficientemente detalhado. Somos, assim, contrários à emenda número 425. Apenas a emenda número 703 pretende alterar o artigo 27 do PLDO, dispondo que o Poder Executivo deverá devolver as propostas orçamentárias elaboradas pelos outros poderes quando em desacordo com os limites previstos, para que possam readequá-las. Entretanto, verificamos que o proposto na referida emenda não está previsto na Constituição do Estado. Somos, então, contrários à emenda número 703. Na sequência, as emendas número 26, 29, 30, 70, 76, 77, 140, 387, 388, 476, 477, 478, 537, 551, 576 e 935, tem por objetivo modificar o artigo 28 da propositura. As emendas número 537, 551 e 935 pretendem aumentar o limite orçamentário destinado às emendas impositivas, o que seria inconstitucional, visto que o artigo 175, parágrafo 6º da Carta Paulista, dispõe expressamente que o limite é de 0,3% da receita corrente líquida. Por sua vez, as emendas número 70 e 576 tratam da criação de parcerias com hospitais e de reserva de contingência, respectivamente. Porém, essas matérias não são tratadas no artigo 28 em questão. Assim, somos contrários às emendas número 70, 537, 551, 576 e 935. As emendas número 29, 30, 76, 140, 388, 388, 387, 388 e 477, tem por objetivo prever situações específicas de destinação dos recursos provenientes das emendas parlamentares impositivas. Embora reconhecida a nobre intenção contida nas propostas, cabe observar que a execução de tais indicações parlamentares só pode se dar dentro de programas que estejam previstos no plano plurianual, não nos parecendo viável acrescentar determinadas hipóteses ao artigo 28 do PLDO. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 175 da Constituição Paulista determina que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Assim, somos contrários às emendas número 29, 30, 76, 140, 387, 388 e 477. As emendas número 26, 77, 139, 476 e 525 pretendem acrescentar novos dispositivos ao projeto para dispor que o acompanhamento da execução das emendas parlamentares impositivas se dará por sistema próprio. Reconhecemos o mérito das propostas e também a sua importância em termos de transparência, sendo pertinente para aprimorar a propositura. Pedimos vênia para aglutinar as propostas na forma da seguinte subemenda. Subemenda número 3, as emendas número 23, 77, 139, 476 e 525. Acrescente o seguinte parágrafo 7º ao artigo 28 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 28, parágrafo 7º. O acompanhamento da execução se dará por meio de sistema próprio de acompanhamento da execução orçamentária, que deverá indicar o parlamentar, a entidade ou o município beneficiado, os valores previstos, empenhados, liquidados, pagos, bem como os inscritos em restos a pagar e os impedimentos de ordem técnica, quando for o caso. Assim, somos favoráveis às emendas número 26, 77, 139, 476 e 525, na forma da subemenda número 3, ora apresentada. A emenda número 478, por sua vez, visa acrescentar um novo parágrafo, dispondo que os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no artigo 28, no limite de até 2,5% das programações. Consideramos não ser conveniente tal disposição, eis que deve-se buscar a maior efetividade da execução das emendas parlamentares impositivas.
Somos, pois, contrários à emenda número 478. Verifica-se que as emendas número 31, 78, 474, 583, 677, 936 e 1171 visam alterar o artigo 29 da propositura. A emenda número 31 pretende permitir a alteração do beneficiário de emenda parlamentar impositiva em caso de impedimento de ordem técnica. Por sua vez, a emenda número 677 dispõe que o Poder Executivo deverá explanar de forma nítida os referidos impedimentos. Embora reconhecido o mérito contido nas propostas, entendemos que o seu conteúdo já está contemplado nos itens 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 29. Somos, assim, contrários às emendas número 31 e 677. Por sua vez, a emenda número 1171 acrescenta um novo artigo ao projeto, dispondo que a lei orçamentária conterá dotação específica para controle da execução de gastos relacionados com a pandemia da Covid-19. Embora reconhecemos a valiosa intenção da proposta, entendemos não ser possível seu acolhimento, visto que, como é notoriamente sabido, o enfrentamento da pandemia exige esforços de inúmeras pastas do governo, e o orçamento está distribuído para todas as secretarias de acordo com suas atribuições, sendo assim inviável estabelecer uma única dotação orçamentária para o enfrentamento da pandemia. Além disso, consideramos que a proposta contraria o disposto do parágrafo 2º do artigo 175 da Constituição do Estado. Somos, portanto, contrários à emenda número 1171. Na sequência, observamos que as emendas número 78, 474, 475, 583 e 936 têm como objetivo principal a modificação dos prazos estabelecidos no referido artigo 29 para os casos de impedimento e ordem técnica na execução das emendas impositivas. Reconhecemos o mérito das propostas, entretanto, consideramos que as modificações solicitadas seriam necessárias caso o próximo ano fosse eleitoral, o que não é. Assim, entendemos ser mais conveniente que os prazos de celebração dos convênios e consequente pagamento não sejam tão restritivos. Somos, assim, contrários às emendas número 78, 874, 475, 583 e 936. Na sequência, verificamos que as emendas número 492, 948, 1161 e 1169 cuidam de alterar o artigo 30 da propositura. Em que pese a nobre intenção contida nas propostas, verificamos que o artigo está redigido em estrita conformidade com o parágrafo 10 do artigo 175 da Constituição de São Paulo. Portanto, não há possibilidade de modificação ou exclusão do referido dispositivo. Somos, pois, contrários às emendas número 492, 498, 1161 e 1169. Prosseguindo na análise das emendas apresentadas, é de se observar que as emendas número 21, 79, 232, 235, 252, 484, 487, 942, 949, 958 e 1168 pretendem modificar o artigo 31 da propositura, resumidamente, para acrescentar novos dispositivos sobre a auditoria da dívida pública e sobre a destinação dos recursos à Assembleia Legislativa, além de modificar a matéria relativa aos projetos de lei sobre a alteração da legislação tributária. É de se observar que o referido dispositivo já contempla todas as hipóteses de alteração na legislação tributária de competência do Estado, motivo pelo qual não demandaria qualquer aprimoramento. Entretanto, verificamos a conveniência de se alterar o inciso 3º do artigo 31 para prever como um dos objetivos de alteração dos mencionados tributos a proteção do meio ambiente, proposta presente nas emendas número 232 e 942, na forma da subemenda abaixo. Subemenda número 4, às emendas número 232 e 942. Modifique-se o inciso 3º do artigo 31 do projeto de lei número 307 de 2020 na seguinte conformidade. Artigo 31, inciso 3º. Modificação nas legislações do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS, imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação de bens e direitos, o ITCMD, e imposto sobre veículos automotores e PVA, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e equânime, preservar a economia paulista, promover a proteção do meio ambiente e estimular a geração de empregos e a livre concorrência. Assim, somos favoráveis às emendas número 232 e 942, na forma da subemenda número 4, ora apresentada, e contrários às emendas número 21, 79, 235, 252, 484, 487, 949, 958 e 1168. As emendas número 465, 754, 755, 756 e 757 visam modificar o artigo 32 do PLDO para os fins de ampliar o detalhamento da política de aplicação da Agência Financeira Oficial de Fomento.
Embora reconhecidos os méritos contidos nas referidas emendas, consideramos que o conteúdo das propostas já está contemplado no mencionado dispositivo, sendo desnecessária qualquer intervenção. Somos, assim, contrários às emendas número 465, 754, 755, 756 e 757. Adiante, verifica-se que apenas as emendas número 493 e 950 propuseram alterações no artigo 34 do projeto. Porém, consideramos que o referido dispositivo, que trata das despesas com amortizações, juros e demais encargos da dívida pública, não demanda qualquer aprimoramento. Além do fato de a emenda número 950 tratar do assunto ou de assunto que não guarda pertinência com o dispositivo em questão. Assim, somos contrários às emendas número 493 e 950. Dando sequência na análise, verificamos que somente a emenda número 1090 pretendeu modificar o artigo 35 da propositura, criando um novo parágrafo para dispor que a divulgação da relação das entidades privadas beneficiadas de recursos públicos deverá ser feita por meio de dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento. Não vislumbramos óbices ao acolhimento da referida emenda, que poderá aprimorar o artigo 35, garantindo-lhe mais transparência. Somos favoráveis à emenda número 1090. As emendas número 967, 968 e 969 visam alterar a redação do artigo 36 do projeto, que versa sobre a publicação dos relatórios pertinentes às execuções dos contratos de gestão. Verificamos que o mencionado artigo já está de acordo com o previsto no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei Complementar número 846, de 4 de junho de 1998, sendo desnecessária qualquer modificação. Somos, assim, contrários às emendas número 967, 968 e 969. O artigo 38 não foi alvo de emendas. Entretanto, a emenda número 750 pretende criar um novo artigo 38, dispondo que na lei orçamentária anual deverá ser previsto aporte do Tesouro do Estado em favor dos hospitais e demais instituições de saúde privadas sem fins lucrativos que se dedicam especialmente ao diagnóstico e ao tratamento do câncer. Reconhecemos o mérito da proposta, mas verificamos que a destinação de recursos nos termos abordados deve ser feita mediante indicação dos deputados nas emendas impositivas. Assim, somos contrários à emenda número 750. As emendas número 19, 20, 22, 80, 752 e 937 modificam a redação do artigo 39 do PLDO para acrescentar dispositivos relativos à revalorização de carreiras do funcionalismo público do Estado. Embora reconhecido o mérito contido nas propostas, consideramos inviável as alterações propostas em virtude dos severos impactos orçamentários sofridos pelo Estado e, principalmente, diante das vedações de aumento de despesas trazidas pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020. Somos, pois, contrários às emendas número 19, 20, 22, 80, 752 e 937. Na sequência, as emendas número 81, 267, 450, 520, 541, 542, 543, 544, 577, 706, 751 e 993, modifica a redação do artigo 41 do projeto, também com o intuito de tratar de revalorização das carreiras do funcionalismo público, pelos mesmos motivos expostos anteriormente e acima, inclusive esclarecendo, não é, a vedação da Lei Complementar Federal 173, né, que veda o aumento de despesas. Então, estas emendas que querem modificar o artigo 41, também com o intuito de revalorização das carreiras do funcionalismo público, pelos mesmos motivos, somos contrários. As emendas número 81, 267, 450, 520, 541, 542, 543, 544, 577, 706, 751 e 993. As emendas número 82, 772 e 943 têm por objetivo modificar o artigo 42 do projeto, que trata da concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta. A emenda número 82 dispõe que para a adoção de quaisquer medidas previstas no artigo 42, o Executivo deverá enviar projeto de lei específico para a Assembleia Legislativa, o que não se mostra viável, por exemplo, no caso de admissão e contratação de pessoal.
E a emenda número 772 altera o parágrafo único do referido artigo, determinando que o Executivo deverá providenciar dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Entretanto, entendemos que a medida já está contemplada no referido dispositivo. Por sua vez, a emenda 943 pretende suspender a concessão de vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, justificado nas vedações constantes na Lei Complementar número 173 de 2020. Verificamos a necessidade de adequação de dispositivos constantes no projeto de lei original em virtude do advento da Lei Complementar Federal número 173 de 2020, bem como para aprimorar a redação de determinados dispositivos do PLDO, especialmente em decorrência da criação da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, pasta anualmente responsável pela matéria ora em discussão. Assim, apresentamos a seguinte subemenda. Subemenda número 5, as emendas número 943 e 1089. Desse a seguinte redação ao artigo 3º do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária anual do Estado para o exercício 2021 será elaborado com observância às diretrizes fixadas nesta lei, à Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, as leis complementares federais número 101 de 4 de maio de 2000 e número 173 de 23 de maio de 2020 e as disposições da emenda constitucional número 93 de 8 de setembro de 2016, que altera o ato das disposições transitórias da Constituição Federal para prorrogar a desvinculação das receitas da União e estabelecer a desvinculação das receitas dos estados, Distrito Federal e municípios. A linha B, desse a seguinte redação ao artigo 15 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 15. O Poder Executivo, observado o disposto no inciso 19, a linha A do artigo 47 da Constituição Estadual, poderá, mediante decreto, transferir ou remanejar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2021, em decorrência da transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a estrutura programática. A linha C, desse a seguinte redação ao artigo 20 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 20. Não se aplicam às empresas em que o Estado detenha, direto ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto integrante do orçamento de investimentos, as normas relativas à execução do orçamento e ao regime e demonstrações contábeis estabelecidos na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Parágrafo único. Para a prestação de contas das informações relativas ao orçamento de investimentos, as empresas de que trata o caput deste artigo deverão registrar as fontes de financiamento e a execução de suas despesas na forma disciplinada pela Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. Desse a seguinte redação ao artigo 22 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 22. A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária deverá conter: inciso 1º, as eventuais alterações de qualquer natureza em relação às determinações contidas nesta lei. Inciso 2º, demonstrativo dos recursos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, na forma do disposto no artigo 255 da Constituição do Estado. Inciso 3º, demonstrativo dos recursos destinados ao financiamento das ações e dos serviços públicos de saúde, na forma do disposto no artigo 222, parágrafo único, item 1 da Constituição do Estado. Inciso 4º, demonstrativo dos recursos destinados à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, para aplicação em desenvolvimento científico e tecnológico, nos termos do artigo 271 da Constituição do Estado. Inciso 5º, demonstrativo dos recursos destinados ao Fundo Especial de Combate e Erradicação da Pobreza, instituído pela Lei número 16.006, de 24 de novembro de 2015. Inciso 6º, os critérios adotados para estimativa das fontes de recursos para o exercício. Inciso 7º, demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Inciso 8º, demonstrativo dos investimentos financiados pelos orçamentos fiscal e da Seguridade Social e das empresas em que o Estado direta ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto, discriminados por programa e regiões administrativas do Estado. Inciso 9º, demonstrativo dos repasses às universidades. Inciso 10º, demonstrativo da destinação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e
Inciso 11º, o inciso 11, demonstrativo específico das metas de resultados de todos os programas e dos demais indicadores de produtos apresentados no PPA. Parágrafo 1º, excepcionalmente, quando não for possível a identificação regional do investimento previsto no inciso 8º deste artigo, os respectivos valores serão apropriados como a definir. Parágrafo 2º, o Poder Executivo disponibilizará anualmente no portal da Transparência relatório demonstrando a execução dos investimentos a que se refere o inciso 8º deste artigo. Parágrafo 3º, o relatório a que se refere o parágrafo 2º deste artigo deve ser disponibilizado por meio de dados acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento. A linha E desse a seguinte redação ao artigo 39 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 39. As despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos poderes do Estado, do Ministério Público e da Defensoria Pública no exercício de 2021 observarão as normas e os limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal número 101 de 4 de maio de 2000, na Emenda Constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019, na Lei Federal número 13.954 de 16 de dezembro de 2019, na Lei Complementar número 1354 de 6 de março de 2020 e na Lei Complementar Federal número 173 de 27 de maio de 2020. A linha F desse a seguinte redação ao artigo 41 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 41. Na projeção das despesas de pessoal ativo, inativo e pensionista para o exercício de 2021 serão considerados: inciso 1º, o limite dos quadros de cargos e funções conforme publicação nos termos do parágrafo 5º do artigo 115 da Constituição do Estado e o montante gasto com base na folha de pagamento do exercício vigente. Inciso 2º, as vedações impostas pelo artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173 de 27 de maio de 2020. E a linha G desse a seguinte redação ao artigo 42 do projeto de lei número 307 de 2020, artigo 42. Em cumprimento ao disposto no artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173 de 27 de maio de 2020, com as exceções nele contidas, são vedados até 31 de dezembro de 2021 atos que impliquem na ampliação de despesa com pessoal sob a forma de concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração, criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, realização de concursos públicos e criação ou majoração de vantagens ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os decorrentes da aquisição de tempo de serviço. A linha H, suprima-se o artigo 43 do projeto de lei número 307 de 2020, renumerando-se os demais artigos. A linha I, com a devida remuneração, o artigo 46 do projeto de lei número 307 de 2020 passa a ser com a devida remuneração, o artigo 46 do projeto de lei número 307 de 2020 passa a ser artigo 45, com a seguinte redação: artigo 45. Os recursos do Tesouro do Estado destinados à complementação de benefícios referentes ao pagamento de proventos e inativos a inativos e pensionistas, abrangidos pela Lei nº 4.819, de 26 de agosto de 1958, serão alocados no orçamento fiscal em dotações próprias, consignadas em categoria de programação específica. Inciso 1º, em favor das respectivas secretarias, autarquias e empresas em que o Estado detenha direto ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 2º, na administração geral do Estado, AGE, quando as complementações de aposentadorias e pensões forem oriundas de órgãos extintos, privatizados ou incorporados. E parágrafo único, para a elaboração da proposta orçamentária, as solicitações de ressarcimentos amparados por relação jurídica contratual decorrentes de demandas judiciais oriundas da Lei nº 4.819, de 26 de agosto de 1958, ajuizadas contra empresas cujo controle acionário pertencia ao Estado, deverão ser encaminhadas devidamente instruídas à Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão até o dia 1º de agosto de 2020. A linha J, suprima-se o artigo 47 do projeto de lei número 307 de 2020, renumerando-se os demais artigos. A linha K, com a devida
numeração, o artigo 49 do projeto de lei número 307 de 2020 passa a ser artigo 47 com a seguinte redação. Artigo 47. As despesas empenhadas de competência do exercício 2021 e não pagas até o final do exercício serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente. Parágrafo 1º. Para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas de educação e da saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar nos termos do caput desse artigo. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo de que trata o caput deste artigo e constatada excepcionalmente a necessidade de manutenção dos restos a pagar, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar sua validade, condicionado à existência de disponibilidade financeira para sua cobertura. A linha L, com a devida renumeração, acrescentem-se os artigos 48 e 49 ao projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 48. O Poder Executivo deverá publicar quadrimestralmente, na mesma data da publicação dos demonstrativos da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, o resultado da aplicação da emenda constitucional número 93, de 8 de setembro de 2016. Artigo 49, fica incluído o artigo 9A na Lei número 17.244, de 10 de janeiro de 2020, que orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2020, com a seguinte redação. Artigo 9A. Fica o Poder Executivo autorizado a desvincular receitas, além daquelas estabelecidas nos quadros 16 e 17, observado o limite estabelecido no artigo 76A do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal para realização de despesas autorizadas ou abertura de créditos adicionais. A linha M desse a seguinte redação ao artigo 51 do projeto número 307 de 2020. Artigo 51. O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão, providenciará o envio exclusivamente em meio eletrônico à Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária de 2021, de demonstrativos com informações complementares, detalhando, inciso 1º, a despesa dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elemento de despesa. Inciso 2º, as programações incluídas ou acrescidas por emendas parlamentares que tenham sido acolhidas pelo Poder Legislativo. A linha N desse a seguinte redação ao artigo 54 do projeto de lei número 307 de 2020. Artigo 54. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021, previstas no anexo de metas e prioridades desta lei, deverão ser revistas no projeto de lei da proposta orçamentária para exercício de 2021, em razão de fatores supervenientes decorrentes do combate à pandemia do novo coronavírus Covid-19. Diante do exposto, somos favoráveis às emendas número 943 e 1089, na forma da subemenda número 5, ora apresentada, e contrários às emendas número 82 e 772. Adiante, verifica-se que as emendas número 431, 530, 707, 717, 718, 944 e 945 tratam da alteração do artigo 50 do projeto, que versa sobre a realização das audiências públicas antes da elaboração da proposta orçamentária. Resumindo, as propostas pretendem conferir um detalhamento maior sobre a realização das audiências públicas e também no tocante à sua divulgação. Embora reconhecido o mérito contido nas propostas, entendemos que o referido artigo está de acordo com o disposto no artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 2001, Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, não necessita qualquer ajuste da nossa parte. Somos, portanto, contrários às emendas número 431, 530, 707, 717, 718, 944 e 945. Por seu turno, as emendas número 717 e 946 modificam o artigo 51 da propositura com a intenção de garantir mais transparência. Porém, consideramos que o conteúdo das propostas já está contemplado em grande parte no projeto, sendo que o referido artigo não demanda outros aprimoramentos, além dos já realizados por nossa parte. Assim, manifestamo-nos contrariamente às emendas número 716 e 946.
As emendas número 426 e 427 versam sobre o artigo 52 do PLDO com a intenção de suprimi-lo e alterá-lo. Verificamos, contudo, que o dispositivo está de acordo com o disposto nas normas constitucionais e legais aplicáveis à espécie, especialmente o artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, razão pela qual somos contrários às emendas número 426 e 427. Por sua vez, somente a emenda número 604 modifica o artigo 54 do projeto, acrescentando um parágrafo único, dispondo que a revisão de metas na lei orçamentária deverá ser publicada no Diário Oficial e no portal do Governo do Estado. Consideramos inadequada a medida, eis que a revisão das metas prevista no referido artigo será feita no próprio projeto de lei orçamentária, que já é publicado, e garantida ampla transparência. Assim, somos contrários à emenda número 604. Na sequência, verificamos que as emendas número 16, 83, 143, 169, 280, 429, 538, 575, 746 e 753 pretendem criar novo artigo ao projeto, para dispor que o projeto de lei orçamentária de 2021 deverá prever a destinação de recursos para o IANSP. Consideramos importante a medida, que inclusive tem sido acrescentada por esta Casa nas leis de diretrizes orçamentárias dos anos anteriores. Para viabilizar o acolhimento das emendas apresentadas, propusemos a subemenda abaixo. Subemenda número 6, subemenda número 6, as emendas número 16, 83, 143, 169, 280, 429, 538, 575, 746, 753. Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo ao projeto de lei 307 de 2020. Artigo número: havendo necessidade de cobertura de insuficiência financeira no exercício de 2021, o Poder Executivo destinará recursos do Tesouro para o Instituto da Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, IANSP. Assim, somos favoráveis às emendas número 16, 83, 143, 169, 280, 429, 538, 575, 746, 753, na forma da subemenda número 6, ora apresentada. Observamos ainda que foram apresentadas diversas propostas tendentes a acrescentar novos dispositivos ao projeto. Embora reconhecido o mérito das iniciativas, consideramos que muitas das propostas já estão contempladas no PLDO e que outras esbarram em vedações constitucionais e legais, destacando ainda que o projeto está de acordo com o disposto nas normas aplicáveis à sua elaboração, não cabendo acrescentar tais dispositivos nesta oportunidade. Somos, portanto, contrários às emendas número 11, 12, 13, 15, 60, 65, 68, 135, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 245, 246, 249, 250, 251, 253, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 367, 380, 383, 384, 386, 428, 432, 433, 434, 435, 466, 473, 486, 488, 499, 500, 501, 505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 521, 526, 528, 531, 533, 536, 546, 549, 550, 552, 553, 554, 555, 556, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 574, 579, 581, 600, 601, 602, 571, 671, 672, 680, 691, 692, 719, 720, 747, 748, 749, 760, 761, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 821, 823, 860, 863, 864, 865, 866, 951, 952, 954, 955, 956, 1006, 1011, 1091,
1108. Emendas do anexo de metas e prioridade. Embora tenham sido apresentadas diversas emendas com o intuito de aprimorar as metas e prioridades previstas para o exercício de 2021, entendemos que as programações constantes do projeto original deverão passar por readequação. Por ora, não é possível dimensionar, diante da grave crise financeira enfrentada pelo Estado, decorrente da pandemia da Covid-19, eis que ainda não é possível estimar com precisão o impacto causado nas contas públicas. Além disso, fizemos ajustes no artigo 53 da propositura, prevendo que tais metas e prioridades para o exercício financeiro de 2021 deverão ser revistas no projeto de lei orçamentária, ocasião em que esta comissão terá melhores condições de avaliar e ajustar as metas e prioridades com maior efetividade. Diante do exposto, entendemos ineficaz neste momento debruçarmos-nos sobre o referido anexo de metas e prioridades, eis que tais programações deverão sofrer adequação futura quando do envio da LOA 2021. Faça necessário, entretanto, corrigir erro material do projeto original que deixou de prever as metas para o produto, aspas, terminais rodoviários reformados / construídos, fecha aspas, do programa 1606, melhorias da malha rodoviária. Tendo em vista que foram apresentadas diversas emendas para modificação do referido programa, pedimos vênia para aproveitá-las no sentido de construir a seguinte subemenda, tão somente para a correção de erro material supramencionado. Subemenda número 7, as emendas número 38, 39, 47, 49, 62, 64, 87, 90, 92, 117, 118, 119, 350, 351, 446, 448, 449, 614, 615, 721, 722, 723, 744, 779, 781, 782, 892, 893, 959, 960, 1105, 1110, 1177. Ficam atribuídas as seguintes metas para os indicadores do produto, aspas, terminais rodoviários reformados / construídos, fecha aspas, no âmbito do programa 1606, melhorias da malha rodoviária. Produto, terminais rodoviários reformados / construídos, finalístico, indicador do produto, número de terminais, meta 2021. Indicador do produto, número de terminais reformados e ou construídos, unidade, meta 2021, 2. População beneficiada por melhorias nos terminais rodoviários, unidade por unidade, 57.775 ou 75 pessoas. Somos, assim, favoráveis às emendas número 38, 39, 47, 49, 62, 64, 87, 90, 92, 117, 118, 119, 350, 351, 446, 448, 449, 614, 615, 721, 722, 723, 744, 779, 781, 782, 892, 893, 959, 960, 1105, 1110 e 1177, na forma da subemenda número 7, ora apresentada. Da conclusão, por todo o exposto, nosso voto é a linha A, favorável ao projeto de lei número 307 de 2020, a linha B, favorável às emendas número 957 e 1090, e a linha... Deputada doutora Damares, eu pediria a Vossa Excelência, eu sei que falta só concluir a linha C, mas eu havia conversei com todos os deputados, liguei um por um pessoalmente, e deixei claro até a questão de os deputados que quisessem apresentar os seus votos em separados, que eles poderão fazer isso no dia de amanhã. Então, se houver um acordo até entre a senhora e com todos os deputados, pausar-se nesse item e a gente entrasse, então, amanhã, para que, então, os deputados que vão apresentar o voto separado e, enfim, possamos dar continuidade, como havia dito no início da abertura dos trabalhos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Eu vou passar a primeira deputada Damares, que é a relatora. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente, eu estou de acordo que nós interrompamos neste item
a leitura do relatório, não é, nos termos do que o senhor está aí informando. Perfeito. Mais algum deputado? Deputado Márcio vai falar? Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio. Primeiro, agradecer a leitura da deputada Damares. Parabéns, deputada, pela leitura. Foi muito formidável ouvir a senhora, né? Mas eu queria pedir ao presidente que, se pudesse ser enviado uma cópia do relatório, para que a gente pudesse fazer análise até o dia de amanhã. Eu gostaria de receber o relatório, eu acredito que todos os deputados, presidente. No grupo, deputado Márcio, da farmácia, no grupo da Finanças, enviamos e pedimos para que a assessoria da Finanças já encaminhou também via e-mail para todos os deputados. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Paulo Fiorilo, primeiramente. Não, senhor presidente, primeiro eu quero... Eu já tinha pedido junto com a Damares e com o Márcio. Agora, o Paulo é mais um que vai passar na frente? Olha, deputado, eu estou seguindo a linha do que chegou até mim primeiro aqui. Só se houver algum delay. Mas, deputado... o senhor usou o chat, presidente. O senhor usou o chat, ó, eu me inscrevi pelo chat. Mas eu vou permitir que o deputado Alex da Madureira fale antes de mim, se o senhor conceder essa meu pedido. Agora eu também não obrigado. quero, eu vou falar depois de você. Então tá bom, então sou eu. Presidente, então eu vou falar. Paulo, dá licença. Deputado Paulo Fiorilo, por gentileza, tem a palavra. Senhor presidente, é rápido. Na realidade, eu queria só aqui dar publicidade à postura que o senhor adotou de cumprir o que foi acordado. Portanto, parando antes do final da leitura, o que possibilita que os deputados apresentem os seus votos em separado, aqueles que quiserem. Então, parabéns. Eu acho que uma das coisas que, para mim, é mais caro no parlamento são os acordos. Eles são feitos no fio do bigode. Como nem o senhor, nem eu, nem o deputado Estevão, nem o deputado Alex, nem a deputada Damares temos o fio do bigode, o único que tem é o deputado Melão. Eu queria agradecer a posição que o senhor está adotando agora. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Alex. Presidente, só queria agradecer, fazer coro ao deputado Paulo Fiorilo. Eu acho que foi importante a publicidade na leitura do relatório. Enquanto a deputada Damares fazia essa leitura muito sucinta e muito... ela conseguiu fazer de uma forma rápida, ao mesmo tempo, um bom entendimento de todos. Eu aproveitei para olhar o relatório. Parabéns, deputada Damares. Tem conquistas importantes aqui, que eu acho que nós devemos citar amanhã durante a discussão. São conquistas do Parlamento Paulista, eu acho que foram incluídas aqui. Coisas que até ficaram fora do relatório do ano passado, infelizmente, mas conseguiu se incluir no relatório atual. Acho que são conquistas importantes para nós, deputados, e é claro que essas conquistas para nós, elas se refletem à população lá na frente. Não são conquistas individuais dos deputados, mas sim dos 94 que representam a população do Estado de São Paulo nesse parlamento. Parabenizar o deputado Wellington Moro, nosso presidente aqui, pela postura de ouvir os deputados, de atender e de cumprir o que nós combinamos aqui nessa comissão. Amanhã, creio que será convocada uma nova sessão para que nós possamos entrar na discussão, falar dos pontos importantes, das conquistas e avançar. Acho que o Estado de São Paulo tem que avançar e nós temos que avançar juntos. Sei que alguns deputados vão apresentar votos separados, mas nós temos que avançar na discussão e na votação da LDO, que é um instrumento importantíssimo para as finanças do Estado de São Paulo. Parabéns, presidente. Obrigado, deputado, pelas palavras. Deputado Ricardo Melão, pediu a palavra? Não cheguei a pedir, não. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Tenente, depois a doutora Damares. Presidente, realmente nós estamos acompanhando aí o relatório e o que eu digo, quero fazer um apelo, um pedido à deputada Damares, da relatoria, porque eu apliquei algumas emendas, essa questão
para que nós pudéssemos fazer algum investimento contra a violência contra a mulher. E nenhuma das emendas na área de segurança foi acatada. Então, eu queria fazer um apelo para que nós viéssemos, que nós estamos falando, a violência contra a mulher, a violência contra a mulher. Nós temos no litoral norte, fica aguardando para fazer aquele exame no IML, ou uma perícia, 40, 50, 60 dias. Então, eu fiz um pedido aí na LDO, falei assim, olha, gente, vamos fazer, eles precisam de equipamento, precisam de ter na polícia científica as condições mínimas, não só contra a violência contra a mulher, a violência no geral. E nenhuma das emendas na área foi acatada. Então, eu estou fazendo um apelo, logicamente, eu vou conversar com os outros deputados que vão apresentar voto em separado, para que nós possamos realmente atender esse apelo. Então, eu estou aqui fazendo um apelo para que nós olhássemos com carinho esses pedidos que nós fizemos alguns, mas nenhum na área de segurança foi atendido. Então, esse apelo que eu quero deixar aqui e concordo, uma ótima decisão feita pelo presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Tenente Nascimento. Deputada doutora Maris, então, por gentileza. Presidente, eu quero fazer aqui um agradecimento, não é, à confiança, presidente, que o senhor depositou em mim ao me indicar para esta relatoria. Não é? Naturalmente, foram mais de 1000 emendas e tudo aquilo que foi acolhido, não é, a meu ver, foi acolhido, fundamentado nas legislações aplicáveis, não é? E outras emendas que o dispositivo que pretendia emendar não carecia daquele detalhamento ou daquela complementação. Então, foi um esforço feito para que este relatório fosse o mais inclusivo possível, inclusive diante, não é, da situação emergencial que nós estamos vivendo em São Paulo, no Brasil e no mundo, não é? Mas a minha palavra aqui não é para discutir o relatório, é para agradecer ao presidente Wellington Moura, não é, pela indicação do meu nome para esta tão importante relatoria e uma responsabilidade desafiadora, não é? E cumprimentá-lo, especialmente agora, pela forma como está conduzindo os trabalhos. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada, pelas palavras, e a todos os deputados que confiaram que nós somos de palavra e a gente manteve aí em relação a isso. Então, senhores deputados, não havendo mais nada a tratar, lembrando a todos que amanhã, então, 9 horas, 10 e 11 horas, tem 3 convocações, mas a princípio começa então às 9 da manhã, estaremos aí para a gente poder dar continuidade à leitura final do voto da relatora e, então, iniciarmos a discussão. Não havendo mais nada a tratar, está encerrados os trabalhos. Obrigado a todos. Tchau, Wellington. E foi, Tchau, Paulo. Alex.